Agora sim, minha gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma tarefa que é mergulhar no universo dos mais delicados do nosso mundo interno. Então quero dar boa noite para todo mundo, agradecer. Sei que tem uma galera entrando ainda, vocês vão me ver aqui agindo, que é aceitando quem está aqui no Zoom. O nosso conteúdo hoje, ele nos leva para um aspecto fundamental para que a gente compreenda tudo em nós, todo, todo o nosso movimento, todas aquelas posturas, todo o nosso comportamento. Eu diria até que o modo como a gente se relaciona, o modo como a gente escolhe as coisas nas nossas vidas é baseado no nosso sistema de crenças. Essas crenças, elas, à medida que nós vamos crescendo, elas vão sendo construídas e elas vão sendo reforçadas e elas vão sendo consolidadas dentro do nosso universo inconsciente. Algumas nós conhecemos, talvez a maioria delas a gente desconheça por completo. E o nosso objetivo é perceber, ensiná-los a perceber o movimento dessas crenças agindo em nós e agindo de uma forma a guiar o nosso comportamento. Quando a gente tem esse apego ao mundo das crenças, isso significa que nós estamos dentro de um universo preso. Nós estamos presos às nossas convicções, presos à nossa forma de ver o mundo, e a gente determina que essa é a única forma que existe para viver. É só quando a gente quebra uma crença que a gente amplia a consciência e então consegue ver a partir de uma outra perspectiva. Esse é o objetivo do nosso encontro hoje. Nós vamos mergulhar nesse universo de crenças, na origem dele, em como nós criamos essas crenças, em por que essas crenças nascem. E depois, obviamente, nós temos aí uma surpresinha de como trabalhar essas crenças dentro de nós. Então, de novo, o pessoal que está entrando aqui, que está chegando, sejam bem-vindos. Nós temos um trabalho hoje para realizar juntos. O que eu preciso que vocês compreendam? Primeiro, lembrem da ideia de sistema. Eu trouxe para vocês aqui que as crenças elas são um sistema. Nós temos um sistema de crenças. E qual é o conceito de sistema? O que realmente significa um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos integrados. Lembrem dos nossos primeiros encontros. Quem não pôde assistir ainda, corre lá que os links estão disponíveis, está lá no YouTube para a gente assistir. O sistema de crenças significa afirmar, portanto, que tudo o que a gente acredita, aquilo que a gente realmente acredita, ele se reforça. Cada crença estruturada dentro da minha consciência, ela reforça umas às outras. Então nós temos uma articulação onde essas crenças elas se complementam, elas se reforçam e elas desempenham obviamente uma função. A função dessas crenças é nos orientar para viver, nos orientar para a vida. E se elas funcionam como um sistema, significa afirmar que todas elas partem de um pressuposto primeiro. Todas as nossas crenças, elas partem de um início, elas partem de uma base que está lá no início da nossa consciência. E que base é essa? Na teoria sistêmica, a base que dá origem para as nossas crenças é o nosso sistema familiar. Então, o sistema familiar, o lugar de onde nós viemos, ou para resumir, aquilo que está no inconsciente da nossa família, sobretudo representado ali por pai e mãe, é a raiz do universo das crenças. Então, vejam, o início do movimento das crenças não é um início consciente. O início do processo de construção das crenças, ele é sistêmico. Ele inicia a partir dos nossos pais. É como se nós, todos nós nos fidelizássemos inconscientemente ao sistema de crenças da nossa família. E nós fazemos isso, vocês já sabem por quê? Por conta da lei do pertencimento. A necessidade de pertencer.
a necessidade inconsciente de vinculação aos grupos, que, representado pela família, é o maior grupo mais importante para nós, vital para a nossa sobrevivência, é a origem principal do nosso sistema de crenças. E aí vocês devem estar se perguntando aí para mim, mas o sistema de crenças da família do meu pai ou o sistema de crenças da família da minha mãe? Se são famílias muito diferentes, qual é o sistema de crenças que realmente vai interferir em mim? Aqui nós já começamos a ter que trazer alguns conceitos das constelações para vocês compreenderem. Então, o ideal, ou o sonhado aí numa família, é que essa família ela construa uma unidade. Então, esse casal que decide ter um filho, eles precisam trabalhar internamente para construir um modo de vida próprio dos dois. Um modo de vida que reflita os valores, reflita, obviamente, as crenças, reflita realmente aquilo que o casal acredita. Se o casal tem essa unidade, se o casal consegue construir esse parâmetro familiar para os filhos, então o filho ele segue com mais facilidade a boa consciência do casal, que é a sua família. Casal esses pais dessa criança. Então eu, filho, se na minha família, o meu pai e a minha mãe, eles têm uma intimidade, se eles têm uma união bem profunda, se essa família ela está estabelecida, ou seja, se eles estão disponíveis um para o outro para constituir uma família, o modo de vida deles é aquele sistema de crenças que vai estar dominante em mim. O que acontece na prática, minha gente? Na prática, nós temos uma dificuldade de nos desprender das nossas famílias de origem. Na prática, a maioria dos casais ainda está, quando se junta para construir a sua família, repetindo padrão das famílias de origens. Então, o homem repetindo os padrões da sua família de origem e a mulher repetindo os padrões da sua. Ou o homem, ou a mulher, a mulher. Aqui não vai importar muito se é um casal homo ou hétero. O casal, quando se reúne, ele repete aquilo que está dentro da primazia da sua família de origem. E essa primazia, ela está diretamente influenciada em como esse filho observa essa família. Então, se eu trago a minha boa consciência, a boa consciência da minha família, e a minha companheira traz a boa consciência da família dela, o que são essas boas consciências? Lembrando, os conjuntos de regras, valores, crenças e tudo que existe nas famílias de origem. Se nós trazemos dois conjuntos de boas consciências e eles se chocam e não se harmonizam, então nós temos uma dualidade dentro dessa família, o modo do pai de viver e o modo da mãe de viver. Quando nós temos essa dualidade, a criança, ela vai ser fiel a quem for mais disponível para ela. Então, se ela sente uma disponibilidade maior na mãe, ou seja, ela confia mais na mãe, ela leva os problemas para a mãe, ela vê a mãe como a referência para ela, a boa consciência que essa criança segue é a boa consciência da mamãe. Se for o pai que tiver essa representação para essa criança, ela vai seguir a boa consciência do pai. Então, nesses casos em que a família ela não construiu uma unidade, a criança segue a boa consciência daquele pai que for o mais próximo dela, o mais disponível dela. Lembrando que meninos têm a tendência a seguir a boa consciência da mamãe e meninas têm a tendência a seguir a boa consciência da família do papai, quando não existe a unidade do casal. Ah, eu posso seguir a boa consciência de um dos meus pais se ele for falecido? Pode, gente. Pode. Se o pai que está disponível, que está criando, que está junto, ele não está disponível de uma forma afetiva para essa criança vincula inconscientemente naquele que faltou.
É possível. E se nós estamos falando aqui de uma família adotiva, por exemplo, a mesma coisa vai acontecer. A criança ela pode ficar fiel ao sistema de crenças dos pais biológicos. Tudo vai depender do modo como ela encaixar na família adotiva. Então, essa informação vocês já podem buscar internamente aí para vocês. Busquem na infância quem era a referência principal de vocês em casa, sobretudo quem foi criado pelos pais. Era mais o pai ou mais a mãe? Essa pessoa, essa referência é a principal referência para vocês na análise do sistema de crenças. Então, nós vamos seguir a boa consciência daquele que estava mais disponível para nós. E o mais disponível para nós, muitas vezes, é aquele que a criança teve mais facilidade para tomar. Não quer dizer necessariamente, a refletir necessariamente a postura do pai ou da mãe. Pode e muito influencia o modo como a criança se coloca. Então, nós temos um sistema de crença pai, um sistema de crença mãe. Eu puxo um deles em primazia. Não quer dizer que eu não vá ter os dois dentro de mim, certo? Eu vou carregar tudo que vem dos meus dois pais internamente. E a primazia costuma ser essa relação que eu acabei de descrever. Portanto, a raiz do nosso sistema de crenças será, em regra, aquele sistema que estiver mais disponível para nós. E se vocês forem examinar aí e verem que o casal que foi o pai de vocês tinha uma unidade, tinha um modo de conduzir a família muito próprio, etc., então a unidade desse casal é que vai refletir. A raiz do sistema de crenças, portanto, não é construída em um período consciente. O que é um período consciente? É quando eu já tenho personalidade, ego desenvolvido e senso crítico. Isso costuma acontecer, em regra, até os 7 anos. Ou melhor, desculpem, após os 7 anos. Até os 7 anos, em regra, nós não temos ainda o período consciente formado. Então, essa criança, até os 7 anos, ela absorve tudo que ela recebe. Como se não bastasse. A construção inconsciente ou a reprodução inconsciente do sistema de crenças da família dos nossos pais, nós ainda iremos ser profundamente programados ao longo da nossa infância, da primeira infância. Tudo aquilo, preste atenção em mim, tudo aquilo que for dito pelos pais e que for sustentado pelos pais, principalmente os pais, a criança toma como verdade, mesmo que sejam questões sobre ela, a própria criança. A criança ela vai acreditar naquilo que for dito a ela. A criança ela não tem uma capacidade de entender um sarcasmo, a criança ela não tem uma capacidade de entender uma brincadeira, muitas vezes. A criança se caracteriza por uma mente mais literal. Aquilo, portanto, que é dito e sustentado pela família é o que a criança vai absorver. A criança absorve e acredita, portanto, naquilo que for trazido para ela. Mesmo que ela esteja em um período inconsciente, ela capta através dos sentidos, minha gente. Ela ouve. E aquilo que ela ouve e que ela vê, ela registra. A criança registra. E ela não registra só aquilo que vem dos pais. Ela registra aquilo também que está no seu ambiente. Então, os lugares que ela frequenta habitualmente, as pessoas que detêm algum tipo de autoridade sobre ela, como professores, por exemplo, como avós, tios, primos, que sejam maiores. Todo esse conjunto é o conjunto que vai compor, junto com a base inconsciente lá do sistema familiar,
o sistema de crenças dessa criança. Essa criança, então, ela aprende como a realidade funciona a partir desse processo, recebendo informações inconscientemente a partir da concepção e vivenciando com seus pais e cuidadores a vida até mais ou menos os 7 anos. Então, a construção da base de como eu vou enxergar a vida, ela se dá nesse momento. Mas não é tudo ou absolutamente tudo que essa criança registra. Lembrem que no universo sistêmico, nas constelações familiares, nós sustentamos sempre que o amor é a substância da vida. Então, o amor, ele está muito atrelado ao funcionamento do que é essencial. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma essência, lembram? Nós conversamos sobre isso, mas quem não estava ou quem está assistindo depois, eu vou recuperar essa informação. Nós temos uma essência, algo profundo dentro de nós, algo que emerge de uma fonte, algo que vem desse grande coletivo que nas religiões nós chamamos de Deus ou que nós podemos ter qualquer outra construção. Existe algo em nós que é completamente singular, que vem de uma fonte. E esse algo que é completamente singular e que vem de uma fonte, nós chamamos de essência. Essa essência, ela costuma ser o aspecto mais puro do ser, onde não estão os pensamentos, onde não estão as crenças, onde não estão aquilo que nós construímos posteriormente. Essa essência costuma ser uma referência nossa, aquilo que realmente pertence ao universo coletivo. Por isso, essa visão de que nós estamos aqui tratando de uma ciência sistêmica, de algo que é profundamente espiritual, não religioso, mas espiritual no sentido de transcendental. Então, essa essência que não está revestida por esses pensamentos, por esses condicionamentos todos ainda, ela nos traz uma diretriz daquilo que é essencial. E essa diretriz essencial é o que nos conecta com o sentido da vida, é o que nos conecta com a fonte e, portanto, nos conecta com aquilo que o sistema quer de nós. Logo, a minha essência, a essência da Fernanda, a essência da Zélia, a essência da Gabi, essa essência, ela vem do mesmo lugar, mas ela é individualizada, ela está fragmentada, ela é singular. E cada um de nós tem uma função específica a realizar a partir dessa essência. Não quer dizer que a mente e o mundo emocional que se constroem depois, eles não vão fazer parte dessa função. Mas quem ouve, por assim dizer, aquilo que vem da fonte, quem percebe aquilo que vem da fonte, é a essência. Por isso, nós precisamos nos mover dentro daquilo que é essencial. Portanto, aquilo que é essencial provém da essência. É o nosso modo de conectar com o que é mais importante. O mais importante em nós, aquilo que nos orienta para a vida, aquilo que molda o nosso verdadeiro servir, o nosso verdadeiro existir, não é construído, é posto. Posto a partir desse movimento da essência. Construído, eu digo, a partir do meu querer, do meu mental, do meu modo de manifestar a individualidade. E sim um movimento coletivo, um movimento maior. Essa essência, portanto, ela existe pré-crenças, pré-condicionamentos. E ela é o que impulsiona o indivíduo. Mas uma vez individualizado e se percebendo separado do todo, nasce em nós um desejo de pertencer. E esse desejo, que eu vou chamar de necessidade, na verdade, ela é uma necessidade de fazer parte de algo maior. Ou seja, a mente que está sendo construída a partir do processo do existir fragmentado, ela busca pertencer a algo maior para então encontrar a sua orientação. Só que ela busca esse algo maior externamente, no mundo externo, nas outras pessoas, fora de si. Nós buscamos as razões para explicar tudo que existe para nós fora de nós.
Quando nós buscamos fora de nós e quando nós afirmamos, por exemplo, inclusive, que o Deus é fora, nós estamos colocando um olhar para longe. E é aqui onde nasce a necessidade de sobrevivência. Aqui é onde nasce a necessidade de segurança. Aqui é onde nasce o medo. Logo, nós desejamos inconscientemente ter um sistema de crenças, porque o sistema de crenças me diz como a realidade é e como a vida funciona, e então eu estou profundamente seguro. Tudo o que existe dentro do nosso sistema de crenças é um referencial para nós vivermos a segurança. Guardem essa informação. Crença é igual necessidade de segurança. A própria necessidade de conhecimento, o próprio exercício que a gente está fazendo junto aqui, de aprender mais, é para nós termos segurança. O desejo pelo conhecimento, o desejo pelo saber como fazer, saber como será, saber como reflete mente, reflete busca por segurança. Eu não estou dizendo que é errado, certo? Não é um julgamento, é um fato. A necessidade de segurança, portanto, faz com que nós tenhamos um sistema de crenças. E a gente deseje inconscientemente que esse sistema de crenças ele seja efetivo. Quando um sistema de crenças se torna efetivo? Quando ele garante a nossa sobrevivência. Quando ele garante a nossa segurança. Percebam que eu estou falando aqui em segurança e sobrevivência como sinônimos, mas não o são. Sobrevivência e as crenças que garantem a nossa sobrevivência, elas são necessárias. Segurança, não no campo emocional, obviamente, não é uma necessidade. A necessidade é uma segurança física e a necessidade é a sobrevivência. Deixa eu ver o que a Armorel colocou aqui. Tudo que eu não passei mal nas outras aulas, estou passando hoje. Fiz o questionário de manhã e passei o dia todo com as crianças pipocando, e agora estou completamente gelado e enjoado. Armorel, essa sensação do gelado, essa sensação do frio é a mente. A crença é como se fosse uma informação morta dentro da tua consciência, porque ela não está em movimento. Quando eu afirmo para mim mesmo, ou eu afirmo frente ao outro, que a vida é de tal forma, que a situação é assim, e eu cancelo as outras possibilidades, é como se eu decretasse a morte. Por isso que o Bert fala tanto que aquilo que é perfeito, que está concluído, está morto. Porque se concluiu, não está mais em movimento. E vida é movimento. Logo, o nosso sistema de crenças, ele reflete uma tentativa inconsciente de não haver movimento desconhecido nas nossas vidas. O sistema de crença, ele reflete uma tentativa de não haver dentro do movimento da vida uma surpresa, uma novidade, algo que não foi antevisto, algo que não foi desejado. O sistema de crenças, ele vai trazer, vai refletir a necessidade profunda de segurança que todos temos. Todos temos. Só que uma necessidade de segurança ela vai fazer com que as escolhas todas da minha vida não sejam direcionadas pela minha essência. Porque a minha essência, que está conectada à fonte da vida, ela confia na vida. Ela não teme a vida, ela não busca a segurança. O que busca a segurança é a minha mente individualizada, e, portanto, buscar a segurança significa não confiar na vida. E não confiar na vida significa
não seguir um fluxo maior, e sim seguir o que a minha mente individual deseja. Percebem a diferença? A diferença que se opera enquanto posicionamento frente à vida. Se eu confio na vida e, portanto, sigo o movimento da vida e, por consequência, o movimento da essência, a vida me leva para onde eu preciso ir. E eu concordo, eu aceito e concordo que a vida me leve. Mesmo que eu quisesse ficar mais um pouquinho, eu deixo a vida me levar. Agora, se, vejam, eu me movo pela necessidade de segurança, eu só vou se eu sei para onde eu vou. Eu só vou se eu conheço para onde vou. E isso constrói o que nós chamamos de resistência e indisponibilidade. São assuntos para mais adiante, para nós mergulharmos mais profundamente mais adiante. Mas eu estou aqui trazendo para vocês uma articulação da importância do sistema de crenças para todos nós. O que eu estava construindo e acabei indo para a ideia da essência e já viajei aqui é que não são todas as crenças que a criança ouve que são registradas por ela. Não são todas as informações, portanto, que ficaram disponíveis para nós ao longo da vida que nós registramos. A gente registra aquilo que tem emoção. A gente registra aquilo que é transmitido para nós emocionalmente. O afeto é o principal veículo da aprendizagem. E com as crianças, isso é ainda mais profundo. Se eu não me identifico com aquele que está me ensinando, se eu não gosto daquele que está me ensinando, eu resisto a ele. É só vocês lembrarem aí dos professores que vocês tiveram na vida que vocês não gostavam. Vejam como foi mais difícil ter um aproveitamento sobre aquele conteúdo. E aqueles que vocês gostavam, podia até ser um conteúdo mais difícil, mas mesmo assim, vocês tomaram mais deles, tomaram mais lições deles. Então, o afeto, a emoção, ela é o veículo que constrói a crença. Eu acredito naquilo que é transmitido para mim com intensidade emocional. Eu acredito naquilo que eu sinto. Então, a criança, ela vai registrar aquilo que foi transmitido para ela, desculpem, a partir de uma visão emocional. É por isso que a criança vai acabar registrando, gente, aquilo que é mais negativo. Percebam? Se eu sinto o negativo de uma forma até 3 vezes mais intensa, isso é uma informação da neurociência, logo, quanto mais negativo for a informação, mais eu registro a crença. Por isso, a maior parte das nossas crenças, elas foram registradas a partir de experiências negativas. Vou repetir. A maior parte das informações que condicionam a nossa visão de mundo, que condicionam a nossa postura, que condicionam as nossas escolhas, que fundamentam quem nós somos, foram construídas a partir de experiências negativas. A maior parte. Isso é para todos? Não, isso é uma informação geral. Pode que o meu sistema de crenças também tenha sido construído a partir de uma informação positiva. A dualidade ela está presente na nossa vida, então eu diria para vocês que depende muito dessa boa consciência familiar, depende muito daquilo que vem. Se é uma família em que o amor ele já está vindo como linguagem, é mais positivo que se constrói. Se é uma família em que o amor ele está numa linguagem mais dura, mais doída, lembrando que a criança ela compreende como amor presença e afeto, carinho. Então, essa criança que tem uma distância emocional, ela vai olhar mais para o negativo. E quanto mais negativo for a experiência, maior é a probabilidade
dessa experiência me levar a construir uma conclusão. E essa conclusão é sobre como a vida funciona. Porque quando nós falamos de crenças, muitas vezes nós somos levados a pensar nas crenças religiosas. Porque a religião, algo superior, é algo que eu dou muita autoridade. Eu, criança, e o meu sistema familiar. Então, quanto mais um sistema familiar é religioso, segue um dogma, aquele dogma é uma orientação para a vida. E eu aplico aquele conjunto de regras para viver a minha vida. Pelo menos a gente tenta, né? O pessoal que é mais religioso tenta aplicar o máximo possível daquele conjunto de regras na sua vida. Quando eu faço essa aplicação, eu faço com força, eu faço com intenção. E eu defendo que essas regras, elas são a estrutura que devem guiar a vida. Eu defendo emocionalmente. Eu tenho paixão pelo meu movimento religioso. Essa paixão pelo movimento religioso e essa autoridade que Deus tem, que os ensinamentos sagrados têm, fazem com que essas crenças sejam das mais potentes. Sempre que eu falo sobre crenças, eu dou o exemplo da minha mãe. A Sandra, que está aí, o pessoal conhece, mas a minha mãe sabe já mais ou menos o que eu vou dizer. A minha mãe, ela foi criada dentro de uma crença católica bem forte. Ela não é mais católica, nem sei o que minha mãe é, talvez espírita, sei lá. Mas ela não come carne na Sexta-feira Santa. Não importa. A crença é tão forte, ficou até hoje, que ela não consegue comer carne na Sexta-feira Santa, embora ela nem vá mais à igreja, enfim. Percebem como o sistema de crenças, ele nos conduz a ver a vida sob um determinado prisma. Ele nos conduz a ver a vida de um modo determinado. E quando nós estamos inconscientes para as crenças que nós temos, nós estamos em risco. Por que risco? Porque eu, na verdade, desconheço as informações que me fazem observar a minha realidade e que me fazem crer em como será a minha realidade. Nós, o ideal aqui, em termos ideais dentro do curso, nós vamos conversar sobre como deveria ser. E eu não estou dizendo aqui que a maioria absoluta das pessoas que olham para as constelações, que trabalham com elas, que eles conseguem sustentar isso. Eu não consigo. Eu tenho um sistema de crenças e ele se renova e se opera mesmo eu tentando estar presente o tempo todo para que ele não me condicione, ele acaba condicionando. A gente só tem uma consciência maior. Então, não olhem para o mundo ideal, olhem para aquilo que a gente consegue colocar em prática, para vocês não irem se desmotivando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ideal seria que nós não transformássemos fatos em crenças. Nós não transformássemos acontecimentos em crenças. Nós não nos transformássemos em repetições de padrões. Uma crença repetida sistematicamente vira um padrão que vira um comportamento. E aqui um parêntese, quem não ouviu ainda, o nosso episódio número 3 do podcast Prisma Sistêmico, ele está falando sobre padrões. Então depois confere lá. Deixa eu ver a pergunta da Márcia aqui. Podemos dizer que em algum nível, uma família que não aborda a espiritualidade deixa a criança mais livre nesse aspecto específico? Márcia, sim. A partir do momento que eu não trago um conjunto de crenças religiosas para uma criança, eu deixo essa criança mais livre para ela absorver a sua experiência. Mas o que não quer dizer que eu não vou gerar um outro sistema de crenças baseado em um outro sistema de valores. Até nas questões morais. Vou construir uma crença. Lembrem do nosso encontro inicial, em que a gente tratou muito da necessidade de ser bom, como isso nos guia na ideia de evolução. Então, sim, não trazer de modo dogmático para a criança deixa a criança mais livre, com menos
menos crenças embutidas nela. Mas ela está observando o comportamento dos pais e familiares. Ela está ouvindo aquilo que os pais e familiares falam. Então, é mais sobre nós transformarmos a nossa postura frente às crenças, do que pensar lá no movimento das crianças. A Tatiana. Então, as crenças repetem padrões e nos fazem sentir seguros. E, ao mesmo tempo, geram medo de viver sem essas crenças? Exatamente, Tatiana. Exatamente. Se eu sei como a realidade será, então eu sei o que vai acontecer. Logo, eu estou seguro. E as minhas crenças me dizem como será a realidade. Eu estou seguro por causa das crenças. Quando eu tento desmanchar o meu sistema de crenças, renovar, remodelar esse sistema e me livrar de algumas delas, o que vai acontecer? Profunda insegurança. E é uma insegurança que talvez a gente nem perceba, a gente só sinta. E quando sente, é que começam os trabalhos de sabotagem. A sabotagem, ela é um movimento de tentar manter aquilo que funciona. Se tu tá viva, Tatiana, é porque o teu sistema de crenças está funcionando. É assim que o teu inconsciente vai sentir. E, portanto, ele quer manter do jeito que está, porque garante a tua sobrevivência. Sabe lá se eu tirar uma crença de ti, como tu vai te portar na vida depois? Sabe lá se tu vai continuar segura? Então, para o mundo inconsciente é melhor não mudar. Mas ao passo que o teu sistema de crenças garante a tua sobrevivência, ele também faz tu viver exatamente a vida que tu estás vivendo hoje. E o que que tu queres mudar na tua vida hoje e que tu não consegue? Isso está atrelado ao sistema de crenças. Está atrelado ao sistema de crenças. E por que eu gosto tanto das constelações e trouxe as constelações para minha vida, etc, etc? Que é a base emocional da crença sendo removida, tira a força da crença. Porque se nós quisermos pontuar todas as crenças que nós temos para ver o nosso autoconhecimento, sabe, bem cartesiano assim, separo todas as crenças. Não vai funcionar. É complexo demais. O observador, que somos nós, ele tem dificuldade de observar a própria coisa observada, que somos nós também. Ocorre uma fusão quando isso acontece. Quando o observador observa a si próprio sem o sistema de crenças, gera uma fusão entre o observador e coisa observada. E isso não permite que eu acesse essas informações fragmentadas. Permite que eu acesse essência. E quando o movimento da essência vem à tona, resolve essa questão emocional e a crença que não é mais necessária se desmonta. Por isso, eu tenho essa tendência a trabalhar mundo de crenças dentro das constelações, porque nós vamos nas causas. Eu não me sinto merecedor, então eu tenho uma crença de não ter merecimento. Eu não vou ficar ressignificando essa crença. Eu vou na causa emocional que te fez acreditar que tu não era merecedor. Nós movemos essa causa emocional, acaba a crença. Esse modo de trabalho, para mim, é um modo mais efetivo, mais eficiente. É o modo que vem sendo conduzido nos atendimentos, nas mentorias, enfim. Esse é o modo que eu entendo como mais. Que eu entendo porque eu já experienciei todos os outros, né, gente? Pelo menos todos aqueles que eu encontrei, eu fiz para testar, para ver em mim o que que funcionava. E aquilo que vai mais fundo, que vai lá e toca na essência, para mim é aquilo que é mais profundo. Mas voltando para a nossa linha de raciocínio aqui. Então, o que gera a construção da crença é o que a criança sente quando ela recebe. Estou falando na criança, mas isso segue depois do movimento do adulto. Nós continuamos gerando novas crenças. O que nós precisamos, em termos ideais, é que o mundo dos fatos não se torne crenças. Esse é o compromisso que nós estamos estabelecendo juntos agora aqui. Daqui para frente, aquelas situações que acontecerem na vida de vocês, vocês vão estar atentos para extrair as informações que vocês precisam dessa experiência sem que ela se torne uma crença.
sem que ela venha a basear o movimento que vai acontecer nas experiências futuras. Exemplo bem simples, bem bobo. Fui traído. Nenhuma mulher presta. Não posso afirmar isso. Compreendem? Sofri uma traição de uma determinada companheira. Essa traição, ela é um fato. É circunstancial. Aconteceu naquele momento. Não quer dizer que se eu for me relacionar com uma outra pessoa, eu serei traído novamente. Mas, às vezes, essa crença ela é formada, como eu disse, a um nível inconsciente. Por quê? O meu desejo de não sofrer de novo é tão grande que ele constrói a crença sem que eu perceba. E aí, eu vou tentar ir para uma nova relação, mas eu não vou estar completamente disponível. Eu não vou estar aberto, vou estar meio travado na experiência. Faz sentido para vocês? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? O sistema de crenças ele opera inconscientemente. Então, nós precisamos dessa atenção e nós precisamos muito, que é o exercício que nós vamos fazer no final, trabalhar com o medo. O medo de sofrer. Enquanto nós formos guiados pelo medo, nós não vamos estar disponíveis para a vida, gente. Enquanto nós formos guiados pelo medo, nós vamos gerar automaticamente crenças sem perceber. Nós temos crenças que são estruturais, crenças que foram construídas no início da nossa vida e que geram, vejam, geram quem nós somos. As crenças, o que eu penso inconsciente, vamos dizer, o que eu creio sobre mim, gera quem eu sou. Às vezes, por exemplo, uma pessoa pode manifestar uma crença em incapacidade. Isso torna difícil para essa pessoa realizar as coisas. É uma crença. Ela tem a capacidade cognitiva? Tem. Ela tem a capacidade física? Tem. Portanto, ela pode fazer aquilo. Mas ela crê que não. Quando ela crê que não, ela não acessa o recurso da consciência que libera para que ela execute. Isso é sabotagem. Então, as informações que nós cremos sobre nós moldam o nosso modo de viver a vida. E mais, limitam o acesso àquilo que nós realmente somos e que nós temos de potencial. Então, por que a maioria de nós não está cumprindo a sua função no sistema? Porque a maioria de nós está trabalhando dentro da sobrevivência e está correndo atrás. Sistema de crenças. Nós não acreditamos profundamente em nós. Nós não acreditamos no que nós sentimos, nós não acreditamos nos nossos talentos, nós não acreditamos nas nossas intuições, nós colocamos tudo para a mente. E a mente, ela vai refletir o que existe no sistema de crenças. Tá tranquilo até aí? Vocês estão me entendendo? Vão me questionando aqui no chat, estou monitorando os questionamentos de vocês. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Meu Deus, já falei 45 minutos, não estou nem na metade. Não tem problema, a gente pode continuar na próxima quinta, tá tudo liberado. Ou a gente pode ficar até as 3 da manhã, né? Tô vendo a Betinha ali já tapada, até as 3 ela segura de boa. Nós, quando olhamos para esse mundo de crenças, nós precisamos olhar para aquilo que nós realmente sentimos. Aquilo que nós realmente sentimos. Porque eu posso pensar, não, mas eu me sinto capaz. Pensamento não comunica com o universo inconsciente. Pensamento é para fora, universo consciente. Então ele não vai modificar aquilo que tu sente.
O pensamento, ele vai servir como veículo. Então eu posso afirmar, eu sou capaz. Mudou a incapacidade? Não vai mudar. Por quê? Porque eu preciso gerar um estado de consciência, que nós fazemos isso no nosso exercício juntos, que nos permitam trabalhar isso em um nível mais profundo da consciência. Mas vocês já compreenderam, portanto, que, na maioria das vezes, são as experiências emocionais, sobretudo as negativas, que me levam a chegar a conclusões sobre como a vida funciona. E o pior é quando essas conclusões, elas são presunções, que estão baseadas em outros sistemas de crença. Vou voltar no exemplo da traição. Então, fui traído. Deixa eu pensar, deixa eu ver quem é que me traiu. A Mercedes me traiu. Tem um namoro com a Mercedes me traiu. Quando a Mercedes me trai, eu primeiro vou pensar mal das mulheres. Mas eu também vou pensar mal de mim. E se eu tenho alguma informação negativa vindo do sistema de crenças dos meus pais que reforce isso, reforça uma percepção negativa sobre mim. Ah, mas ela me traiu porque eu sou muito tímido. E aí eu tenho uma crença de timidez. Reforça com essa timidez, se eu tenho uma crença de timidez, eu também tenho uma insegurança. Então eu tenho medo. Então eu tenho uma crença atrelada ao medo. Percebem como esse sistema se retroalimenta? E ele vai gerando cada vez mais informações. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Tatiana diz para nós que faz muito sentido, que bom, gratidão. A Lúcia, medo de sofrer, tocou no ponto. Sim, esse vai ser o nosso objeto de trabalho hoje aqui. A Márcia, me parece que a crença da incapacidade não permite que alguém se mova, como se nada fosse dar certo. Sim, Márcia, é bem isso. Não creio que sou capaz de fazer nada. E a Fernanda, te entendendo estou, mas não tá nada tranquilo. É, tá bom, não era para estar tranquilo mesmo. Esse é um dos temas mais lindos do funcionamento da consciência, mas que traz essa necessidade de atenção muito profunda. Para fazer um fechamento de um entendimento aqui, eu preciso deixar claro para vocês que nós temos crenças que são raízes. Elas são crenças estruturais do nosso processo interno. E essas crenças estruturais do nosso processo interno são as informações que eu quis que vocês pesquisassem com aquele formulário. Então, o respirar fundo, o deixar vir a informação, aquelas informações, elas estão conectadas. Então, o que que vocês vão fazer com aquelas informações que estão ali? Primeiro, para vocês terem certeza de que que essas informações elas vieram do lugar que deveriam vir, elas vieram do inconsciente, eu preciso que vocês percebam se elas não se contradizem, se elas são informações que têm uma coerência, uma construção. Se elas forem contraditórias, aí vocês estão me indicando que o sistema de crenças não foi acessado na profundidade do inconsciente. Porque um sistema de crenças, sistema, todos os elementos contribuem para uma finalidade comum. O sistema de crença ele não se contradiz. Se as crenças elas foram contraditórias, então significa que em algum momento tu entrou dentro do pensamento, aí tu vai ter que fazer o exercício de novo. Agora, se essas crenças não foram contraditórias, vocês vão pegar a última informação. Aquela última informação, ela é a mais importante de todas. Ela é a crença central de vocês, o que nós chamamos de crença central ou mentira pessoal. É uma crença distorcida, se ela for negativa, ela é distorcida e está denegrindo, sendo negativa em relação à essência de vocês. Se esse construir levou vocês para um lugar que fez sentido
e não foi contraditório, o que vocês vão fazer é escrever essa crença numa folha bem grande. Vocês vão colocar no chão, não agora, depois, pode ser depois da aula. Vocês vão colocar no chão e vocês vão subir em cima dela. Vocês vão subir em cima dela e sentir o impacto emocional dela em vocês. Se estiverem muito cansados, se não der para dar uma choradinha agora, então não precisa ser agora, pode ser amanhã. Só da última, Reisla, isso aí. Ah, essa, agora não, depois da aula. Sentir o impacto emocional dela. E vocês não vão ressignificá-la. Vocês vão ficar nela, dizer sim para ela, até o momento que parar de doer. Quando parar de incomodar, quando parar de doer, quando não tiver mais carga emocional, vocês vão rasgar a folha. Só a última. A última estrutura todas as outras. A última é onde todas as outras estão alicerçadas. No que tirar essa, desmonta o resto todo. Então, primeiro, identificar se elas não são incoerentes entre elas, contraditórias. Se forem, refaz o exercício. O sistema, ele não se contradiz. O sistema, ele se constrói. Não sendo contraditória, a última informação, vocês vão escrever numa folha, subir em cima e permitir, sentir e deixar sair toda a carga emocional que essa informação carrega. Dizendo sim. Lembrem, primeiro passo desse movimento de autoconhecimento é a aceitação. Dizer sim para aquilo que vocês acreditaram até aqui e que foi a mentira pessoal de vocês até aqui. Depois, no que eliminar a carga emocional, vocês vão pegar a folha e rasgá-la. Se quiser queimar, pode queimar. Se quiser botar fora, pode botar. Descarta. Descartem essa informação. Isso vai trabalhar o sistema de crenças de vocês, mas tem que ser depois da aula, porque agora em seguida nós vamos fazer um exercício para eliminar o medo de sofrer, ou pelo menos diminuí-lo. E aí esse exercício vai possibilitar que vocês consigam rasgar, rasgar esse sistema, essa crença central. Deixa eu ver o que os gurias estão dizendo aqui. A Sheila. Aconteceu algo interessante comigo. A última e a penúltima são exatamente iguais. Maravilhoso. É isso aí. Porque o sistema de crença ele revela a resposta. Ele vai construindo. Márcia, não tem problema uma resposta destoar das outras. Ela não pode ser contraditória. Ela invalidar as outras. Porque aí o sistema entrou em choque. Então, provavelmente, alguma das informações veio do mental, não veio do inconsciente. Aí tu vai respirar fundo e refazer o exercício. Nós não temos a ambição, minha gente, de eliminar todas as nossas crenças, mas nós temos a ambição de perceber o sistema de crenças se movendo dentro da nossa consciência. Nós vivenciamos um universo, uma vida, onde há infinitas possibilidades. O que quer dizer infinitas possibilidades? Quer dizer que no mundo, na vida concreta, a realidade ela pode mudar a qualquer tempo. Movimento. Vida é movimento. Se a realidade pode mudar a qualquer tempo, significa que nós não precisamos ter a certeza do que vai acontecer. Nós deixamos a vida construir a experiência em conjunto conosco. E se nós deixamos a vida construir a experiência em conjunto conosco, quanto menos crenças reducionistas das possibilidades nós tivermos, melhor. Tem um monte de preceito da física quântica aqui nisso que eu estou dizendo. Eu vou ter um dia específico em que eu vou explicar para vocês
o funcionamento quântico da existência, o observador, etc. Mas eu não queria deixar vocês malucos no início do curso para vocês não me abandonarem. Então eu vou deixar vocês malucos depois. Aqui é vocês perceberem só que existem infinitas possibilidades. Eu posso ter vivido uma série de relacionamentos ruins. Algo posso ter mudado internamente que eu posso ter encontrado o amor da minha vida depois sem nem saber por quê. Vida é movimento, todas as possibilidades são viáveis e são possíveis. O que eu preciso ainda que vocês compreendam hoje é que uma crença gera um condicionamento. De novo, uma crença gera um condicionamento. Então, fui traído, tô com a galhada, as mulheres não prestam. Condicionamento de me proteger nas relações. Entenderam? Uma crença gera um condicionamento. O nosso Incrível. comportamento é uma sucessão de condicionamentos. Nós estamos condicionados, por isso os padrões, a agir de determinado modo o tempo todo. Por quê? Porque a crença, ela gera um condicionamento. São padrões, padrões mentais. Se eu acredito de uma determinada forma que o movimento da vida se dá, esse essa informação chamada crença gera um agir. Então as nossas ações, vejam só, as nossas ações, elas são baseadas em como nós acreditamos que a vida deve ser. E se eu trago para o mental a responsabilidade de dizer o que é certo e errado o tempo todo, se eu não trago a minha essência à tona para ser o guia das minhas ações, então nós estamos afirmando que as nossas ações, elas são puro movimento oriundo de crença. Se eu acredito que eu tenho que ser bom, eu me comporto sendo bom, com as informações que eu acredito que vão me tornar bom. Ou seja, eu não sou eu mesmo. Eu sou uma crença movendo um condicionamento. Não vem da minha essência. Não é um movimento vivo. Não é um movimento que reflita algo maior meu, uma parte maior minha. Nós precisamos agir com base no que está existindo aqui e agora. Eu agora sinto vontade de fazer tal movimento. Estou dentro de uma relação, sinto vontade de reagir de tal modo. Se eu passo isso pelo meu sistema de crenças, isso pode ser uma ação que se torna contrária à minha essência, refletindo um condicionamento por conta da crença. E se é contrária à minha essência, não me faz bem. Não está em ordem. Não provém do que é essencial. É por isso, gente, que nós fomos nos desorientando sobre como a gente se relaciona, sobre como a gente se posiciona, sobre como a gente realmente deve viver a vida. O medo de sofrer gera também um medo de errar, que gera também esse bloqueio a manifestar aquilo que é verdadeiro para nós. E de novo, nós já falamos sobre. Não estou falando de desejos, das coisas superficiais. Estou falando daquilo que vem da essência, daquilo que é essencial. E quando eu estou refletindo crenças e condicionamentos apenas, é como se eu nem tivesse presente na minha própria vida. É a minha mente, o meu ego, que construiu aquela imagem que a gente já sabe
que está reproduzindo os elementos dessa imagem ao longo do tempo. E nesse tempo em que eu sou apenas um amontoado de crenças se movendo, eu estou deixando de vivenciar realmente as experiências da minha vida. Isso reflete não só nas minhas relações afetivas, como na minha relação com o mundo como um todo, o meu servir, o meu trabalho, a minha prosperidade, etc. E aí nós começamos a falar sobre prosperidade, abundância, amor, todas essas esses atributos da vida, eles só podem chegar em nós se eu estiver na vida. Então, quando a pessoa me pergunta o que é estar na vida é experienciar a vida através dessa entrega e não através de um sistema de crenças que reflete o que já foi e não o que é. Nós temos uma dependência emocional do nosso sistema de crenças. Então, talvez a gente nunca vai eliminá-lo por completo. E na maior parte das vezes, quando a gente vai adquirindo novos saberes, novas filosofias, novas formas de ver a vida, a gente coloca no sistema de crenças e continua operando do mesmo jeito. O que se propõe e o que esse curso vai propor, e eu diria, talvez, a minha grande missão aqui com vocês é um novo modo de funcionamento onde eu não use a minha mente para me proteger da vida, onde eu sinta a vida, viva a vida a partir da experiência. E aí, a minha mente conduz movimentos superficiais, movimentos externos, que é para isso que ela serve. Logo, o meu sistema de crenças, ele me impede de ver a realidade como ela é. O meu sistema de crenças muitas vezes me separa do fato, me separa da realidade e me separa das pessoas. Vejam só quantas guerras e brigas e nações em guerras por divergências nas crenças. O quanto as crenças separam e o quanto nós dependemos da crença para ter segurança, para então nós sabermos como viver. O quanto a gente não permite que a vida seja um grande movimento. Nós saímos de uma sujeição, uma submissão ao Deus, ao espiritual, e nós transferimos a importância dessa crença para a crença na realidade material, naquilo que é o que a ciência materialmente pode comprovar. E agora nós estamos transcendendo a ciência material que constrói esse copo para compreender e vivenciar o tamanho do mundo mental, emocional e espiritual. Como se a gente estivesse desconstruindo as bases da certeza concreta. E é isso que faz nós vivermos uma exclusão de um modo de pensar onde existam infinitas possibilidades. O que faz as constelações e inúmeras técnicas e inúmeros lugares, fatores serem excluídos do ensino e do modo de vida, o que faz essa perspectiva mais quântica ser excluída do modo de vida é um medo. Porque se eu não puder mais acreditar na explicação do mundo macrocósmico como ele é hoje, se eu não puder mais acreditar que eu tenho um domínio sobre a matéria, como eu vou me posicionar na vida? Se eu realmente acreditar que eu posso mover a matéria com a mente, como eu vou me posicionar na vida? Percebem? Então, essas mudanças de paradigmas, todas elas estão vinculadas profundamente ao medo. E o sistema de crenças é o nosso jeitão de combater o nosso medo. Mas ele não resolve o medo na sua raiz. Ele tenta remediar o medo. Mas o medo, ele permanece em nós. E enquanto o medo de sofrer conduzir a nossa vida,
Nós não tomamos a vida e nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer, nem por nós, nem pelo coletivo. Então, caminhando para o encerramento aqui para a gente fazer o nosso exercício, as crenças, elas não precisam ser crenças gigantescas, crenças religiosas, arcaicas. As crenças, elas simplesmente são aquilo que tu acredita. Aquilo que tu acredita sobre ti, aquilo que tu acredita sobre a realidade, aquilo que tu acredita sobre o outro. E a função desse sistema de crenças é te manter seguro, é te dizer como a vida funciona, é te dizer como tu deves te comportar, é te servir para ti como um grande, um grande reservatório das informações que compõem os pressupostos da tua existência. Quando tu te permite revisitar essas informações, tu te permite gerar movimento. E a maior parte dessas crenças foi construída a partir de experiência negativa, a partir de experiências onde a emoção presente era negativa e, portanto, ela é uma crença distorcida. Ela não reflete a realidade, e não reflete a essência, e não reflete aquilo que é o mundo dos fatos. As crenças que nós realmente queremos modificar em nós são as crenças que são distorcidas, distorcem a realidade e que nos impedem de viver do modo como nós devemos viver. E uma crença, ela gera um condicionamento. E um condicionamento é o que nós replicamos no nosso dia a dia, são as nossas ações. Essas ações se transformam em um padrão, e então é como se nós vivêssemos todos os dias iguais, como se nós vivêssemos, portanto, no passado. O mundo das crenças, ele é um mundo em que a gente vai observar o movimento delas e nos permitir olhar para a vida além delas. Essa é a nossa proposta aqui hoje. Deixa eu olhar o que que vocês mandaram para mim antes da gente fazer o nosso exercício. Eu parei aqui na Márcia. A Mercedes. Três delas não sei se invalidaram, mas não fizeram sentido com as outras. Foram as três que não consegui responder de pronto. Mercedes, se tu conseguiu responder as outras de pronto, considera as que tu respondeu de pronto. São aquelas que vêm do inconsciente de uma forma mais automática. A Paula, fiquei tão bloqueada. Fiquei tão bloqueada que não consigo lembrar o que escrevi. Não tem problema, depois tu olha. A Lili, Jonas, as informações foram se montando e na última pude perceber que houve um fechamento. Exatamente, Lili, é isso aí. Essa é a ideia de sistema. O sistema ele constrói, ele te mostra a interlocução de todos os elementos. E a Eli e a Sandra, sentir a essência chega o medo. Essa entrega traz insegurança. Sim, porque na verdade a essência é o que nós desconhecemos de nós. Nós desconhecemos a nossa essência. Nós precisamos experienciar a nossa essência. E lembrem do nosso primeiro dia juntos. Aquilo que a essência traz não é só o positivo, a essência traz tudo, a totalidade. Então, a maioria das vezes, nós rejeitamos a essência pelo medo do negativo. E a Beth? O medo me fez sofrer tanto que me travava muito, eu não conseguia dar seguimento. O medo, ele tem esse poder, o poder de paralisar. Quando nós temos um medo real, nós paralisamos. Os medos que vêm muitas vezes construídos mentalmente, eles não nos paralisam. Então, eles não são grandes medos. Os grandes medos são aqueles que nos paralisam. Nós vamos conduzir agora um processo para nós olharmos para esse medo do sofrimento, o medo de sofrer. E aí, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fecharem os olhos e irem voltando o máximo que vocês puderem para a criança de vocês. Fechem os olhos, vão se imaginando como vocês estão hoje, com a idade que vocês têm. Então vocês vão respirando, respirando,
deixando o corpo relaxado e sentindo que vocês vão caminhando para trás, caminhando para trás. A cada passo, vocês regridem 5 anos no tempo, caminhando para trás, regredindo e sentindo que algo atrás da cabeça de vocês puxa vocês para trás. E vocês vão indo, regredindo, andando para trás no tempo, regredindo 5 anos, regredindo 10 anos, regredindo, regredindo. Vocês chegam aos 21 anos e aqui vocês param. Se sintam adultos, mas incompletos. Percebam que essa é a idade em que vocês se desprenderam para ir para o mundo. E mesmo que não tenha sido assim concretamente na vida, ou inconsciente, ele se posicionou para ir para o mundo. Se ele não foi, é porque ele estava cumprindo uma outra função. Então eu preciso que vocês sintam a vitalidade, a energia, a disposição, a alegria, a leveza, aquela quase inconsequência do jovem. Sintam isso em vocês. Então vocês vão trazer essa energia e vocês vão dar mais um passo para trás. E aí vocês estão com 16 anos, recém-concebendo a individualidade, recém-concebendo como é viver realmente individualizado. Eu preciso de mais um passo, carregando a energia da juventude de volta para os anos 11 anos, sentindo a energia da juventude, mas perdendo o fragmento, perdendo a autonomia. Mais um passo. Então vocês têm 6 anos. Estamos dentro do período inconsciente. Mas nós não temos certeza de nada nesse período. Então vocês vão dar mais meio passo para trás. 2 anos e meio para trás. E vocês têm 3 anos e meio. Sintam como é mais completo viver com essa idade. Sintam que vocês estão envolvidos por algo maior. Percebam que existe algo maior em vocês. Vocês fazem parte de algo maior. Esse algo maior é o amor. Esse algo maior é a referência do amor do papai e da mamãe. Não importa nenhum pensamento que venha, fiquem no amor e percebam que esse amor ele é representado pelos pais de mão dada atrás de ti. E esses pais têm atrás deles uma luz imensa. Não existe nada além dessa luz. Essa luz é a fonte da vida. E percebam que vocês olham para trás, enxergam os papais de vocês e enxergam essa luz. E vocês olham para frente e na frente está vocês
com a forma atual de vocês, a idade atual. Essa criança que é vocês. Olha para aquilo que o sistema de crenças dela construiu. Olha para o resultado das experiências com as crenças. Então, essa criança, ela percebe que esse adulto na frente dela, ele tem medo. E ela percebe que esse medo se criou na separação. Ela se aproxima desse adulto e ela abraça esse adulto. Quando vocês se sentem abraçando vocês mesmos e vocês sentem o todo, a fonte, transmitindo amor para o adulto de vocês. O medo do sofrimento que morava dentro de vocês pode se retirar. Ele se retira e se converte em uma aceitação. Essa luz imensa que a tudo guia, ela se mostra para cada um. E ela se mostra como sendo sábia, amorosa e plena. Ela vai nos levar onde nós precisamos ir. E vai fazer sentido. E vai ser a melhor experiência que nós temos de viver. O medo de sofrer, ele deixa de nos separar da fonte. E então essa criança, ela se permite caminhar para frente. Primeiro um passinho, ela volta a ter 6 anos. Depois passos mais largos. 11, 16, 21. Todas aquelas perguntas, indefinições, temores, aflições, ansiedades se desfazem. E nós caminhamos para a nossa idade atual, certos de que nós somos algo maior em movimento. E nós não precisamos nada temer, nem mesmo os sofrimentos. Nós dizemos sim para o negativo do mundo e o negativo da vida e permitimos, se ele tiver de vir a nós, que ele venha com gentileza. Nós vamos estar atentos para precisar um mínimo dele. Voltamos para a nossa idade atual e nos permitimos respirar fundo e ir retornando para cá. Retornando para o dia de hoje, mexendo os pés, os dedos, se colocando de volta. Acordando, voltando para cá. Então, depois desse movimento aqui, com o medo do sofrimento, essa conexão que nós fizemos, ela vai facilitar que vocês concluam o exercício da mentira pessoal. Ela vai facilitar que vocês possam caminhar sem essa mentira.
sem essa crença raiz. E caminhar sem essa mentira, caminhar sem essa crença raiz, vai ajudar vocês a identificarem as menores. Isso não quer dizer que vocês vão estar livres para sempre de ter uma crença raiz. Como eu disse, o sistema, ele se move. E no que nós removermos essa, ele vai colocar alguma outra no lugar. Nós vamos praticando a nossa observação para ir percebendo até o momento em que ele começar a colocar crenças positivas no lugar. Nós não queremos ficar com crenças só positivas, nós queremos ficar com crenças que não sejam distorcidas, mas nós podemos nos sentir dentro de um universo mais positivo. Para quê, gente? Para a gente trabalhar a nossa mente, para que ela não seja tão negativa para nós, para que ela não seja tão baseada no medo. Como eu disse para vocês, a nossa grande ambição aqui não é movimentar o sistema de crenças para que ele deixe de existir. Muito pelo contrário, a gente reconhece e diz sim para tudo que existe. Lembrem que nós não vamos excluir nada, mas nós deixamos essas crenças nos seus lugares e nós nos permitimos experienciar a realidade completamente com os nossos sentidos e não com a nossa mente. Aquilo que vocês vivem no mental não é vivido, é só imaginado. O que é vivido envolve a experiência por completo, com os sentidos juntos. Deixa eu ver se vocês trouxeram alguma coisa aqui no chat. A Ana Moura, com 2 anos e meio, sentiu um aperto no peito. Alguma coisa deve ter acontecido aí, Ana. Alguma coisa a criança deve ter sentido. Vocês sabem que é muito sutil o que a criança consegue perceber no movimento dos pais e ela registra. E aquilo que está registrado no inconsciente fica. E nesses movimentos nós vamos conseguindo liberar várias dessas questões. Mas tem mais alguma coisa aqui? Não. O pessoal está relatando aqui, senti náuseas, senti muita coisa, mas eu estou sentindo nitidamente uma energia que esteve na nuca agora, na região da testa, em direção ao nariz. Com 2 anos me senti muito sozinha. Esses movimentos, gente, eles servem principalmente para nós trazermos aquilo que é essencial para nós e que ficou guardado e que está incomodando. Tudo isso que vem à superfície nesses movimentos que são estruturados na visão sistêmica é algo que nós estamos liberando. Então não se preocupem com essas sensações. Elas vêm justamente para que a gente possa liberá-las e deixar o movimento delas fluir. Nós temos hoje aqui a perspectiva muito clara de que nós precisamos ficar na realidade. E é isso que nós vamos buscar daqui para frente, no decorrer dos nossos encontros. Então, esses encontros iniciais, eles tinham essa função de situar o que é o autoconhecimento, como a gente se posiciona, como a mente se posiciona. Daqui para frente, nós vamos ser mais práticos, nós vamos ter mais vivências, nós vamos trazer as constelações para cá e, principalmente, nós vamos olhar para os grandes temas da vida, para que a gente aprenda a ir aplicando o autoconhecimento nas relações amorosas, o autoconhecimento na saúde, o autoconhecimento na vida profissional, para nós irmos aplicando isso em nós. Essa é a perspectiva do decorrer do nosso processo aqui juntos. A Armorel. Não, antes da Armorel, a Janaína. Dificuldade em sair do abraço da minha criança. Ai, que bom que estava bom e gostoso esse abraço. Armorel, obrigado por ter comentado sobre o fio, pois aí consegui me aquecer. Bom, saiu do movimento do mental. E às vezes, Armorel, quando a gente vai constelar alguém e a pessoa senta do nosso lado e vem um gelo, já fica ligada que isso pode indicar ou mundo dos mortos
ou que a pessoa está te trazendo um conteúdo muito mental. E aí tu vai ter que tentar dar uma destrinchada para ir na essência disso. A Mercedes, eu fiquei numa espécie de sonolência, sentindo ouvindo tudo em volta. Muito bom. Essa sonolência é só tua mente desligando um pouquinho, Mercedes, para tu poder sentir mais. Foi muito estranho, Fernanda. Quando eu olhei meus pais, era uma imagem deles daquela época. Isso mesmo, muito bom. A Tatiana, mesmo sendo difícil esse movimento, senti uma força grande, intensa. Muito bom, minha gente. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, vocês estarem conosco nessa jornada. Nós vamos continuar nos nossos encontros às quintas, trazendo essa visão do autoconhecimento mais aplicado àquilo que é real, mais aplicado àquilo que tem como nós solucionarmos na nossa vida. E não se esqueça, agora aqui depois da nossa aula 10h30 vai estar no ar o episódio 4 do nosso podcast, que vai trazer uma complementação disso aqui, sempre trazendo uma ideia de maior praticidade, de uma maior aplicabilidade da filosofia sistêmica na vida. Beijo grande para todo mundo. Nos vemos semana que vem. Até mais. Opa, tem uma pergunta aqui. A Márcia, esse é o último que fica gravado? Isso, Márcia, esse fica gravado também. Amanhã a gente disponibiliza a aula. Vamos trabalhar o vídeo e amanhã a gente já manda para vocês. Beijo grande, gente. Até mais.